Pessoal, na próxima segunda-feira será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária no Mamoré que vai discutir alguns assuntos importantes e alguns que serão a longo prazo, né, que prometem mudanças no clube. E sobre isso a gente vai conversar com o Dr. Paulo Ricardo Cadim, presidente do Conselho Deliberativo. Cadim, como o senhor mesmo gosta de ser chamado, dentre os assuntos está a questão da SAF. Poderemos ter uma SAF no Mamoré. O que será apresentado para todos os membros da Assembleia? Diego, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou, antes de responder a sua pergunta, só explicar como que será essa reunião. Uma reunião conjunta dos Conselhos de Orientação Fiscal, Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva do Mamoré. Nela vamos tratar temas das três, digamos que entidades, né, do Mamoré. O Conselho Fiscal, essa reunião, eles devem aprovar um parecer sobre as contas de 2024. E esse parecer, que pode ser recomendando a aprovação ou não das contas, vai ser encaminhado para o Conselho Deliberativo, que por cautela nós também fazemos uma reunião para fazer essa aprovação e endossar ou não esse parecer, e depois a Assembleia Geral, que aí tem uma diferença, e é bom explicar, porque até dentro dos membros do Mamoré há essa dúvida. O que é essa Assembleia Geral? É uma assembleia em que a gente convoca todos os sócios proprietários do Mamoré, pouco mais de 60, se não me engano, e eles votam questões mais importantes do clube, como aprovação de contas. Então a gente tem já 2 pareceres favoráveis para aprovação das contas de 2023, e nessa reunião vai ser colocada em pauta a votação para aprovação das contas de 2023, que foi do presidente João Alemão, isso já no Conselho Deliberativo, né? E o Conselho Deliberativo vai tratar da mudança do estatuto. A nossa ideia não é chegar nessa reunião e fazer já uma alteração estatutária, não é isso. Nós pretendemos propor uma mudança e deixar esse assunto decantar, amadurecer, e numa próxima reunião, não tão muito distante, a gente já fazer essa aprovação ou não dessas alterações. O que vai ter nessas alterações? Um dos pontos que a gente já discutiu é ter uma forma de um reconhecimento de pessoas que são importantes para o Esporte Clube Mamoré. Já tem o título benemérito, que é concedido, mas a gente pensou em fazer uma espécie de uma comenda, algo nesse sentido, e coincidentemente a gente já pensava há um tempo atrás, em dezembro, logo que a gente fez a primeira reunião, eu falei com o pessoal, olha, eu tenho uma ideia de nome aqui, vou conversar com a pessoa, ver se ela autoriza a gente utilizar o nome, e a gente volta a falar disso em janeiro. E essa pessoa faleceu. E é uma pessoa, assim, muito importante para o Mamoré, porque eu falo assim que ela jogou em todos os locais, né? Ela teve uma importância esportiva, eu não tive o privilégio de vê-lo jogando, mas atuou muito junto à parte da diretoria executiva e era um membro do Conselho Fiscal, que é o senhor Anedino, né? Anedino Cristiano de Brito. Eu já tive uma conversa com o Marcelo, né? Marcelo Cristiano de Brito também, filho, né? E ele e a família recebeu isso com bons olhos e aprovaram, autorizaram a gente utilizar o nome dele, e é o que a gente, isso já está votado pelo Conselho, então eu acredito que vai passar numa alteração estatutária para a gente ter esse tipo, para a gente conceder, e aí pensar numa data, e são questões mais detalhadas para a gente pensar futuramente. Outro assunto muito delicado, que é o que a gente pretende discutir e já vem tratando, tem um grupo de trabalho no Mamoré só sobre isso, que é a SAF. A SAF não é futuro do futebol, gente, isso é realidade. Esse modelo de associação, como existe o Mamoré hoje e outros clubes, já está falido. O Mamoré só não faliu, só não está com muitas dívidas, porque a gente é bem comedido mesmo, pezinho no chão. Pode ver aí os nossos times com uma folha salarial bem mais modesta,
Por isso que a gente conseguiu manter isso, mas a gente não vai sair do lugar se continuar dessa forma, infelizmente. A gente precisa de ter um modelo de SAF para haver investimento. Futebol sem dinheiro, vamos ser bem sinceros, isso não existe. Não tem como o futebol rodar sem dinheiro. Basta ver os exemplos dos grandes clubes. À medida que tem investimento, o clube vai. Às vezes não precisa nem tanto ter uma certa tradição. O que a gente precisa, ainda mais aqui no cenário mineiro, a gente tem, que é uma tradição, uma Amoré é um time conhecido, tem uma tradição em Minas. Então, para nós, a gente tem tudo para ser uma boa SAF. E o que a gente quer propor nessa reunião? É uma alteração estatutária para ter a possibilidade de criar uma SAF. Nós estamos fazendo uma SAF? Ainda não. Nós temos investidores? Não. Por quanto uma Amoré será vendida? Nós nem sabemos quanto vale. Quanto mais quanto será vendido. Não existe esse assunto ainda não está em pauta. A gente quer fazer uma estrutura jurídica para que, quando a gente quiser fazer uma SAF, a gente já esteja prontos juridicamente para fazer isso. Então, precisa fazer essa alteração estatutária. Nessa reunião, a gente vai propor as mudanças. Não vai ser aprovado nada nessa reunião sobre isso. Uma próxima reunião, com as pessoas podendo ter acesso ao conteúdo dessas cláusulas, aí sim a gente vai sentar para ouvir as sugestões de alterações, isso está bom, isso está ruim, a gente troca, não troca. A gente vai discutir aí sim, aprovar algo. Num segundo momento, a gente pensa em criar, isso eu já conversei também com o pessoal da executiva, um modelo de gestão compartilhada, não é criar uma SAF de imediato. A gente talvez, aí num segundo momento, quando for a hora, a gente ter uma abertura para que pessoas possam investir e ter retorno. E aí sim, depois disso, a gente pensaria numa SAF. Essa é uma ideia que eu tenho, eu já compartilhei com os demais conselheiros, assim, é uma unanimidade? Não, todo mundo tem uma opinião, uns acham que é bom, mas assim, no geral, todo mundo não vê outra saída. Assim, eu tive à frente da executiva na parte do departamento jurídico aí por 11 anos, né? Então, a gente vê a dificuldade que é a vida do presidente, do vice, do financeiro, de honrar com os compromissos. Então, assim, se a gente não tiver uma forma de captar recursos, e hoje a SAF é o caminho, não vai conseguir mudar. Acho que basicamente seria isso mesmo. Sei que vai ter outros assuntos da diretoria executiva, mas aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque cabe a eles mesmo, mas eu creio que seja falando coisas mais voltadas do campeonato, que está para começar agora no início de maio. Ricardinho, o passo mais próximo de uma SAF que a gente está vendo em Patos de Minas. Já houve procura mesmo, o clube não sendo atualmente uma SAF, não tendo essa permissão atualmente? Alguém já procurou? Alguma empresa já procurou? Então, uma empresa especificamente não teve procura para investir como SAF, sabe? Mas já teve pessoas ligadas e pessoas não ligadas ao Mamoré que procurou e falou assim, olha, eu vi falar que está fazendo SAF, eu tenho interesse, eu sou comprador. Foi nesses termos. Eu falei, olha, não é o momento ainda, nós estamos começando a discutir o assunto. Então, assim, mas é uma coisa que é interessante, né? Já tem pessoas assim. Quando nós for, aí já falando assim, questão de empresas que envolvem SAF, quando a gente teve puxou esse assunto dentro do conselho, e junto com a executiva está muito próxima, inclusive fizemos uma comissão de trabalho mesclada com gente do Conselho Fiscal, gente do Conselho Deliberativo e da diretoria executiva para estudar sobre a SAF, quando foi apresentado o estudo para nós, e a gente buscou com pessoas que fizeram SAFs de sucesso, cases, né, de sucesso no Brasil, assim, situações tanto mais voltada para a nossa realidade, que eram times menores, que hoje já estão em divisões interessantes do futebol brasileiro, que inclusive a gente já sabe aí que teve oportunidades interessantes próximas a nós aí, né, muito próximas, e esse pessoal que está nos auxiliando, dando dicas de como que fizeram, o que funcionou, o que não funcionou, como que é bom, e por isso que a gente está indo, assim, até lá quando surgiu a nossa primeira conversa, a ideia era assim, gente, vamos fazer uma SAF logo,
Aí a gente descobriu que não funciona assim. Se você não estruturar, tem muito risco de dar errado. Porque, assim, não é porque é SAF quer dizer que vai dar certo. A gente também tem exemplos aí de SAFs que deram errado. Tem time grande no futebol brasileiro que fizeram SAF e é a mesma coisa, não mudou nada. Assim, o resultado esportivo é o mesmo. E assim, quando a gente está aí nessa função mais extracampo, a gente, pelo menos eu, quando eu falo, eu não fico falando muito de futebol e tudo, mas da parte da estruturação, sem dúvida, é importante a gente ter isso, mas se eu não tiver o resultado esportivo, de nada vale tudo isso. Não adianta nada ter uma SAF rentável, redonda e o time mal. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer ver o time dele ganhando, quer ganhar o clássico, quer ser campeão, é isso que ele quer. E é isso que move. E o que nos move no futebol, além do time, para ele é a torcida. A gente tem que ter, eu tenho uma ótima relação com a torcida do Mamoré, pelo menos até onde eu sei, né? Mas assim, por exemplo, uma coisa que eu pedi, assim, toda reunião eu peço para um representante da organizada aí, para ele estar ciente do que está acontecendo, repassar para os torcedores, que é muito importante eles estarem conosco. Ricardinho, a gente sabe que tem uma parte meio burocrática, digamos assim, da questão da Assembleia. O que é necessário para que essa reunião aconteça? Essa reunião, então, assim, para a gente ter uma Assembleia Geral Extraordinária, preciso, assim, eu vou falar bem, vai ficar um pouco até burocrático, mas talvez enfadonho, mas nós precisamos fazer um edital, publicá-lo e convocar todos os conselhos, a Assembleia Geral, todos os sócios proprietários. E aí, numa primeira convocação, nós precisamos de 50% mais um para abrir a reunião. Na segunda convocação, que ela é feita 1 hora depois do horário designado, aí a gente pode fazer com os membros que estiverem presentes. A alteração do estatuto, eu preciso da maioria dos presentes, eu não preciso de ter uma maioria qualificada, que seria 50% mais um ou 2/3, né, dos sócios proprietários. Então a gente consegue fazer com a maioria que estiver presente. Mas como eu disse, nessa reunião não é a ideia alterar, tá? Embora o edital conste isso. Porque pode ser também que chegue lá, está todo mundo de acordo, lê, entende, esteja de acordo. Eu vejo motivo também da gente falar, olha, vamos esperar mais um mês para fazer o que está pronto para ser feito agora. Então, basicamente seja isso. Vamos sentir no dia o quórum também, se tem todo mundo, se está a maioria mesmo. Porque a gente, assim, está lidando com um patrimônio que não é nosso, né? Quando a gente está à frente do clube, é uma coisa que eu falo com os outros presidentes dos conselhos, e todos têm essa ideia, é que o Mamoré não é nosso. Nós estamos ali de passagem, hoje eu estou, amanhã pode ser outra pessoa, e a gente tem que cuidar para que tenha uma perpetuidade disso.